A República Brasileira já tem 134 anos. Quando ela foi proclamada em 1889, o imperialismo que estudamos em vídeos anteriores avançava no mundo. A África já se encontrava dividida em colônias pelas potências europeias. A Ásia, que em parte também se encontrava desmembrada, era objeto de cobiça internacional. Na América Latina, que já não podia ser dividida em colônias como no século XVI, a ação imperialista, sobretudo inglesa, e logo depois estadunidense, tomava a forma de dominação econômica. Na Europa, a exacerbação do nacionalismo e a formação de blocos antagônicos entre as potências, somadas às disputas por zonas de influência e pelo domínio dos mercados, levaram a uma corrida armamentista que ficou conhecida como paz armada. Não demoraria muito e essa rivalidade explodiria em um conflito de grandes proporções, que foi a Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918. Nesse período ocorreria a primeira Revolução Socialista duradoura, que foi a Revolução Russa de 1917. Enquanto isso, no Brasil, a República ensaiava seus primeiros passos. Proclamada sem mobilização popular, ela herdaria grande parte dos vícios do antigo regime. Modificada a forma de governo, o país continuaria por muito tempo dominado pelas elites agrárias estruturadas em formas oligárquicas de poder e enraizadas no mandonismo local. Nesse vídeo eu falarei sobre o Brasil sob a égide da República. Que bom ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Schwab, como sempre peço um favorzão seu, que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Até hoje pairam dúvidas sobre as intenções do Marechal Deodoro da Fonseca ao ocupar o Ministério da Guerra na manhã de 15 de novembro de 1889. Ele era amigo pessoal do imperador, portanto fica a pergunta se ele pretenderia acabar com a monarquia ou se apenas queria forçar a mudança do ministério. Seja como for, no dia seguinte o Diário Oficial publicava o texto da Proclamação da República e a composição de um governo provisório, com Deodoro da Fonseca no cargo de presidente. A República era então um fato consumado. Faltou a proclamação, é verdade, a participação popular. Aristides Lobo, que era um ministro do governo provisório, chegou a dizer que o povo assistiu bestializado ao movimento de tropas que colocou fim à monarquia. Salvo pequenos incidentes, não houve reações importantes ao acontecimento nem grandes manifestações populares de apoio. O movimento de 15 de novembro foi resultado principalmente da iniciativa de uma elite interessada em chegar ao poder por meio do novo regime. O exército serviu apenas como força capaz de concretizar esse objetivo. Presidido pelo Marechal Deodoro, o governo provisório suspendeu a Constituição de 1824 e passou a governar por meio de decretos-leis. Banida no dia 16 de novembro, a família imperial deixou o país no dia 17. As províncias passaram a se chamar estados. Uma nova bandeira republicana com o lema positivista Ordem e Progresso substituiu o antigo estandarte do Império, embora conservando as cores verde e amarela. Decretou-se a separação entre a Igreja e o Estado e foi convocada uma Assembleia Constituinte. Embora unidos na luta contra a monarquia, os republicanos estavam divididos em relação à forma que deveria adotar o novo regime. Muitos civis queriam a formação de um governo descentralizado e controlado pelo poder legislativo. Já os militares positivistas desprezavam as eleições e propunham a formação de uma ditadura republicana. A instabilidade política dos primeiros meses levou Deodoro a convocar a Assembleia Constituinte em junho de 1890. Realizadas as eleições, a Constituinte deu início aos trabalhos no dia 15 de novembro. A primeira Constituição da República, que foi a segunda do Brasil, foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891. Inspirada na Carta Constitucional norte-americana, instituía a República Federativa como sistema institucional, o presidencialismo como forma de governo e o regime representativo que permitia à população exercer o poder indiretamente por meio de representantes escolhidos em eleições diretas. O presidente da República seria eleito por voto direto para um mandato de 4 anos. Eleitores seriam todos os cidadãos do sexo masculino alfabetizados e maiores de 21 anos. A exigência de alfabetização excluía da vida política a maior parte da população, já que nesse período
poucos sabiam escrever o próprio nome. Nos termos da Constituição, o primeiro presidente foi eleito pela própria Constituinte. A escolha recaiu em Deodoro da Fonseca para presidente e Floriano Peixoto, que era outro marechal, para vice-presidente. Seguindo o princípio federativo, a nova Constituição delegava maior autonomia aos estados. Entre as novas atribuições, as unidades da federação ganhavam poderes para elaborar a própria Carta Constitucional, eleger seus governantes e estabelecer impostos sobre suas exportações. O governo central só poderia intervir nos estados para manter a ordem, a forma republicana de governo, fazer cumprir as leis ou enfrentar invasão estrangeira. O poder do estado ficou distribuído entre as três instituições clássicas da democracia representativa, que são o poder executivo, o qual era exercido pelo presidente da república. Vale lembrar que nos estados o titular do poder também era chamado de presidente nessa época. O termo governador só seria oficializado mais tarde. Temos ainda o poder legislativo, que era exercido pelo Congresso Nacional, formado por duas casas, que era o Senado e a Câmara dos Deputados. Com integrantes eleitos por voto direto, no plano estadual, o Legislativo estaria a cargo das Assembleias Legislativas. E por fim temos o Poder Judiciário, cujo principal órgão era o Supremo Tribunal Federal, secundado por juízes e tribunais federais nas diferentes regiões brasileiras. Nos estados, tal poder seria exercido pelos tribunais e juízes estaduais. Deodoro enfrentou dificuldades desde o momento em que assumiu o governo provisório. Para comandar a política econômica foi nomeado o baiano Rui Barbosa, que procurou incentivar a industrialização. Para isso, adotou medidas que aumentaram a emissão de papel moeda e facilitaram o crédito às empresas. Conhecida como encilhamento, essa política provocou inflação galopante e instabilidade no mercado financeiro. Como resultado, em 1891, o país estava no auge da crise financeira. Era grande a especulação na bolsa de valores em consequência das facilidades de crédito, da liberdade dos bancos e das emissões exageradas de dinheiro. A situação provocou a desvalorização da moeda em relação à libra esterlina, moeda forte inglesa, e a falência de inúmeras empresas, trazendo a perda de grandes capitais e até mesmo das pequenas economias investidas nessas empresas. Enquanto isso, acirravam-se as disputas políticas entre civis e militares. Deodoro, acusado de autoritarismo, entrou em rota de colisão com o poder legislativo. Em agosto de 1891, o Congresso começou a discutir um projeto de lei que diminuía os poderes do presidente. Inconformado, no começo de novembro, Deodoro dissolveu o Congresso e colocou o país sob estado de sítio. A reação dos oposicionistas não demorou muito. Em 22 de novembro, os ferroviários da Central do Brasil desencadearam um movimento grevista no Rio de Janeiro. O líder era o deputado José Augusto Vinhais, que era um militar ligado ao vice-presidente Floriano Peixoto e que apoiava veladamente a oposição. No dia seguinte, o almirante Custódio de Melo colocava-se à frente da tripulação de vários navios ancorados na Baía da Guanabara. Declarando-se em rebelião contra o governo, desgastado, Deodoro acabou por renunciar. Floriano Peixoto assumiu então a presidência. No governo, Floriano premiou Custódio de Melo com o Ministério da Marinha e reabriu o Congresso. Ao mesmo tempo, colocou em altos postos políticos pessoas oriundas de São Paulo. Isso lhe granjeou o apoio do Partido Republicano Paulista, conhecido pela sigla PRP. Prestigiado pelos militares, o novo presidente construiu a imagem de defensor intransigente da República contra seus adversários, fossem eles monarquistas ou federalistas, que lutavam por uma república descentralizada e por maior autonomia dos estados. Contra eles, Floriano unia em torno de si as correntes nacionalistas do exército favoráveis a um governo forte e centralizado. O embate entre os que queriam a centralização do poder e os que defendiam a descentralização despertava paixões em todo o país, mas era no Rio Grande do Sul que elas eram mais fortes. Nesse estado, o grande representante das tendências centralizadoras era o presidente Júlio de Castilhos. Em fevereiro de 1893, os que defendiam a descentralização foram ao extremo de pegarem armas contra ele, desencadeando uma guerra civil que ensanguentaria o Rio Grande do Sul, que é o que conhecemos como a Revolução Federalista. Liderados por um ex-monarquista por nome Gaspar Silveira Martins, os rebeldes exigiam o afastamento do presidente, que no caso era o governador Júlio de Castilhos,
Castilhos e a instituição do regime parlamentarista no país. A última exigência atingia diretamente o governo de Floriano, que apoiava Castilhos. Meses depois, em setembro de 1893, o almirante Custódio de Melo, que havia se afastado do governo por se considerar injustiçado, encabeçou mais uma rebelião, que foi a Revolta da Armada. Os dois movimentos chegaram a se unificar e a tomar a cidade de Nossa Senhora do Desterro, em Santa Catarina, mas foram duramente reprimidos. Não faltaram fuzilamentos sumários. Retomada pelos governistas, a cidade passou a se chamar Florianópolis, em homenagem a Floriano Peixoto. A Revolta da Armada terminou em abril de 1894, mas a Revolução Federalista se prolongaria até agosto de 1895, quando, já sob a presidência de Prudente de Moraes, um acordo colocaria fim ao conflito. No momento em que esmagou a Revolta da Armada, Floriano Peixoto estava no auge da popularidade. Visto por muitos como o consolidador da República, era chamado de Marechal de Ferro. Em torno dele se criou uma corrente política conhecida como Florianismo, apoiada por grupos mais radicais ligados ao jacobinismo. No século XVIII, os jacobinos constituíam uma das alas mais radicais da Revolução Francesa. No Brasil de Floriano Peixoto, o jacobinismo reunia grupos de militares de formação positivista, funcionários públicos, pessoas das camadas médias e setores pobres da população que viam no Marechal Floriano uma esperança de melhoria nas condições de vida. A ideologia desses grupos era uma espécie de nacionalismo violentamente anti-lusitano e a crença em que Floriano era o salvador da República. Os principais veículos de divulgação dos florianistas jacobinos eram os jornais cariocas, o Nacional e o Jacobino. Embora ativos, os jacobinos não estavam organizados em partido político. O próprio Floriano não pôde contar com eles para indicar seu sucessor nas eleições presidenciais de 1894. Na verdade, ao assumir a presidência após a renúncia de Deodoro, ele tinha feito um acordo com o Partido Republicano Paulista, de modo a garantir o equilíbrio indispensável à consolidação da República. Assim, em 1894, foram os representantes das oligarquias regionais dominantes que indicaram o paulista Prudente de Moraes como candidato à presidência. Com o governo de Prudente de Moraes tinha início o que seria chamado mais tarde de República Oligárquica, que será o tema do próximo vídeo. Aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. Me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Um grande abraço e tchau, tchau.